E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então aqui a nossa abordagem à anatomia do sistema esquelético, tá bom? Tem aula 1 aqui no canal, se você tiver interesse pode assistir e volto para essa aqui para nós falarmos da continuação, certo? Vamos falar então um pouco sobre a constituição óssea, tá? Os ossos eles são constituídos por células ósseas, tá? Essas células ósseas elas são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, tá? Então, uma parte do tecido ósseo é composto pelas células ósseas, tá? A parte celular. E a outra parte da matriz óssea é composta por, por uma parte de inorgânica e uma parte orgânica. Porque funciona assim. Vou falar para você aqui como que são as coisas, né? Um tecido, ele é composto por células que formam aquele tecido específico e ao redor dessas células a matriz extracelular, ok? Então todo tecido ele vai ter as células que fazem parte daquele próprio tecido e, né, ao redor dela vai ter uma matriz extracelular. E essa matriz tricelular ela vai ter diferentes constituições, que é o que vai dar a consistência dos diferentes tipos de tecido do nosso corpo humano, tá bom? Então aqui a parte de células dos ossos são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. E a matriz intracelular, que é a matriz óssea, ela tem duas partes, uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Essa porcentagem aqui, vocês vão ver que tem divergência dependendo do autor que vocês pegarem, tá? Então, isso aqui não é uma coisa que está 100% correto. Você pode ter divergência. Mas eu quero que é importante que vocês saibam que há uma parte orgânica e uma parte inorgânica da matriz tricelular. A parte orgânica é composta por colágeno tipo 1, proteoglicanas e glicoproteínas, tá? Entre aquilo que constitui a parte orgânica, ou seja, orgânica é que tem a ver com açúcares, tá bom? Com proteínas, etc. Tá? No caso aqui o colágeno tipo 1 e outras substâncias aqui. Essa parte inorgânica é aquela parte que vai conter, entre outros, os sais minerais, como o cálcio e como o fosfato. Bom? Então, isso aqui é a constituição do tecido ósseo. Uma parte são as células ósseas e outra parte são a matriz celular. Essa matriz intracelular ela tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica, beleza? Para você ver aqui um pouco sobre as células ósseas, existem as três células ósseas que são os osteoblastos, os osteócitos e aqui os osteoclastos. Essa célula osteoprogenitora é uma célula tronco mesenquimal, tá? Essa é uma célula tronco mesenquimal. Que seria isso? Uma célula tronco, uma célula indiferenciada que ela tem a capacidade de se transformar em diferentes tipos de tecido do nosso corpo humano, tá? Essas células aqui, mesenquimais, elas podem virar alguns tipos de tecidos, tá? Dentre eles está o tecido ósseo. Então, temos aqui, durante a nossa embriologia, né, uma célula osteogênica, osteoprogenitora, tá? E vai virar um osteoblasto. Esse radical blasto tem a ver com uma célula que é jovem, tá? Então, um osteoblasto, o que seria um osteoblasto? É uma célula que ela é jovem, é uma célula que ela tem uma alta capacidade sintética de matriz intracelular. Então, imaginem que essa célula jovem ela está produzindo muita matriz extracelular para o seu meio ao seu redor, tá? Depois, vocês sabem que as coisas nesse mundo, eles envelhecem, tá? Eu, por exemplo, já vou fazer 30 anos. Pisquei o olho e vou fazer 30.
E aí o que acontece então? Essas células osteoblastos, eles trabalham muito, 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 e eles vão se cansando, vão ficando um pouco mais velhinhos, e os osteoblastos passam então a ser chamados de osteócitos, tá? Osteócito seria um osteoblasto velho, tá? Que ele perdeu a sua capacidade, a sua alta capacidade de síntese de matriz extracelular, e agora ele mesmo praticamente já faz parte da matriz, tá? Ele já faz parte da matriz em si. Bom, então, de maneira resumida, é isso que eu tenho que falar para vocês, tá? Sobre as células ósseas. Vou fazer isso aqui rapidão. Eu acho que esse fica melhor para falar com vocês, né? Aqui também. Preciso me abaixar tanto para estar falando aí. Aí nós temos aqui o, o osteoclasto. O osteoclasto ele vai ser o antagonista. Então, aqui o osteoblasto é uma célula óssea que tem uma alta capacidade de síntese. Já esse osteoclasto ele vai ser uma célula responsável por fazer a remodelação dos ossos. O osteoclasto é uma junção de diversas células. Aqui dentro vocês vão ter monócitos, vão ter, se não me engano, macrófagos. São células que elas fazem digestão celular. Elas se juntam e formam essa célula aqui que é o osteoclasto. O osteoclasto, como eu disse, é uma célula que faz remodelação óssea. De que forma que ele faz isso? Ele vai corroendo a matriz óssea, tá bom? Então esse osteoclasto ele vai corroendo a matriz extracelular. Quando ele corrói essa matriz, abre lacunas no osso, né, na matriz do osso, e essas lacunas depois elas vão ser preenchidas por novos osteoblastos. Então só você imaginar que esse osteoblasto ele vai corroendo, né, a matriz óssea, e nesse espaço que corroeu, esses osteoblastos vão vir preencher aqui, tá bom? É por isso que ele é osteoclasto, que tem a ver com essa parte de corrosão, tá? E como ele é formado por macrófagos, por monócitos, aqui também ele tem vários lisossomos, que são organelas responsáveis por digestão, no caso, né? Eles vão ter enzimas, essas enzimas vão corroendo a matriz aí. Falando isso a grosso modo, tá? Quando você for estudar histologia, vocês vão estudar nos nomes técnicos um pouco mais a fundo, tá? Certo, então essas são as células ósseas, os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Então, aproximadamente de 10 em 10 anos vocês têm um novo esqueleto, que é quando um osso ele foi praticamente que remodelado como um todo, tá bom? Então, para quem pensa que o osso é um tecido que ele é fraco, não é não, né? Ele fica sempre se remodelando. E ele é muito vascularizado, ele é inervado, né? Quem já pegou, né? Quem já bateu o osso sabe, né? O osso dói demais. Quem já quebrou um osso, então, sabe muito bem que um osso é bem inervado, tá? Tem receptores de dor e tudo mais. Tá bom, gente? Vamos então agora falar sobre os elementos esqueléticos. Falamos muito sobre os ossos, mas vamos lembrar que o esqueleto humano, ele não é só, ele não tem só ossos, tem outras estruturas também que são, eu chamo de elementos esqueléticos. Nesses elementos esqueléticos vão estar as cartilagens. As cartilagens, elas são um tecido que vai ter funções relativamente parecidas com as do osso, tá? Então, uma cartilagem ela tem funções muito parecidas com a do osso. Inclusive, os nossos ossos, durante nossa embriologia e durante uma boa parte da nossa infância e juventude, até mesmo a parte jovem, os nossos ossos eles têm uma parte que é cartilagem, tá bom? Como é que funciona isso? É que os ossos, quando nós somos pequenos, eles são moldes cartilaginosos, tá bom? Esses moldes cartilaginosos,
Deixa eu pegar aqui para você ver aqui. Aqui, ó. Não, nessa aqui não, gente. Peguei errado. Ó, imagina que esse aqui é um molde cartilaginoso, né? Um molde cartilaginoso que vai ser um osso. Isso aqui na embriologia, tá? Aí o que que vai acontecer? Isso aqui é cartilagem, vamos dar exemplo o fêmur, que é um osso que ele se forma lá pelas 12 semanas, eu acho, né? Na embriologia. Aqui tem um fêmur. Aí esse fêmur aqui, ele já é osso fêmur, só que ele é feito por cartilagem. O que que vai acontecer? Nessa região aqui, uma célula chamada de osteoclasto vai começar a corroer esse molde de cartilagem, tá? Assim como o osteoblasto é uma célula responsável pela remodelação do osso, o condroclasto, na verdade, né, é uma célula que vai ser responsável pela remodelação da cartilagem, tá? Então, o condroclasto, eu falei osteoclasto, né? Mas o osteoclasto começa a corroer esse molde de cartilagem aqui. Aí, isso ficar uma lacuna aí. Em vez dessa lacuna começar a ser preenchida por condroblastos, já vai começar a ser preenchida por osteoblastos. Entenderam aí? Aí essa lacuna aqui no molde de cartilagem não vai mais ser preenchida por condroblastos, mas sim por osteoblastos. E aí, que a gente falou agora há pouco, né? Os osteoblastos são células jovens que têm um poder de síntese muito grande e que vão sintetizar a matriz óssea para essa região aqui. E esse local aqui nós chamamos de foco de ossificação primário, tá? Esse aqui é o foco de ossificação primário e ele vai crescer da diáfise desse molde de cartilagem, tá? Em direção à epífise, ok? Direção à epífise. Então ele vai assim, ó, crescendo, tá bom? Os condroclastos vão corroendo a matriz cartilaginosa e os osteoblastos vão preenchendo, vão sintetizando a matriz, vão formando matriz óssea e assim vai lentamente. Até que chega uma hora que é aquele processo lá que eu falei para vocês de ossificação, esse aqui é o foco de ossificação primário, vai começar um foco de ossificação secundário aqui. Aqui nas chamadas de epífise. Esse foco de ossificação secundária é bem semelhante. Os condroclastos começam a corroer a matriz, vão formando lacunas. Essas lacunas, então, vão começar a ser preenchidas por osteoblastos. Esses osteoblastos começam a sintetizar a matriz extracelular que vai transformando esse molde de cartilagem em um molde osso em si. E esse foco de ossificação secundário cresce da epífise em direção à diáfise. E é o que acontece. Esse processo ele começa aqui, só que ele se continua após você nascer. Depois de uma pessoa nascer, o osso da pessoa ainda não é totalmente osso, não. Então, vamos dizer que é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Vou preencher aqui. O que está aqui de azul seria o quanto já é de osso, né? O quanto desse molde de cartilagem, o quanto já é de osso. Então, o osso já é... A maior parte dele já é osso em si. E uma pequena parte, que é essa aqui, vai ficar de branco aqui. Uma pequena parte vai ser cartilagem ainda, tá bom? E aí, isso continua durante a sua infância, a sua juventude. E com alguns anos, pouco antes da vida adulta, você vai estar com ossos, o seu osso realmente vai ser o seu osso já, tá bom? Então, por isso que as funções das cartilagens são relativamente parecidas com a dos ossos, ok?
Como vocês viram aqui, até certo ponto da nossa vida, as cartilagens realmente fazem o papel de osso, literalmente, tá? E vocês, vocês devem estar rindo aí, não sei, mas eu botei essa imagem aqui para ficar um pouco mais, vocês fixarem melhor, né? O que o osso, né? Aqui é a cartilagem, aqui o osso, aqui é a cartilagem, e aqui o osso e aqui é a cartilagem. Tá bom, gente? Vamos aqui continuando, então. Bom, a cartilagem, então, é, é um tipo de tecido consistente, elástico, com grande consistência, resistência à lesão e com a... vamos de novo. A cartilagem é um tipo de tecido consistente, elástico, com grande resistência à tensão, à compressão e à distensão. O tecido cartilaginoso ele tem três tipos de cartilagem. É a cartilagem hialina, a cartilagem fibrosa e a cartilagem elástica. É importante se destacar aqui que o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, eles vêm das mesmas tipos de células mesenquimais, das células tronco mesenquimais, tá? Essas células indiferenciadas, alguma parte delas vão virar células ósseas e uma outra parte vão virar as células cartilaginosas, tá bom? Tanto é que as cartilagens hialinas, elas costumam, com o passar do tempo, ir se ossificando, tá? Então, muitas das partes do nosso corpo humano que tem cartilagem hialina, com o passar do tempo, elas tendem a se transformar-se em osso, ok? Então, aqui tá, olha só. Essa cartilagem hialina é uma cartilagem que ela realmente ela tem uma função muito semelhante à dos ossos e muitas vezes ela assume o papel do próprio osso, tá? Um local que a gente encontra essa cartilagem hialina, nesse exemplo aqui, é nas superfícies articulares. Aqui você vê um osso fêmur, aqui embaixo tem a tíbia. Como eu disse para vocês que o osso ele é vascularizado e inervado, se nas articulações o osso tivesse contato diretamente com outro osso, isso poderia lesionar um osso, poderia lesionar o outro, poderia causar desgaste no osso e dor. Então, nas superfícies articulares vão ter cartilagem hialina. Essa cartilagem hialina serve para proteger os ossos, tá? Outro local também que tem cartilagem hialina é nas articulações externocostais e na laringe. Então, aqui, a cartilagem hialina apresenta uma função estrutural junto ao sistema, junto ao esqueleto, é, como a gente falou agora há pouco, como se fosse um esqueleto cartilaginoso, né? Vamos ver aqui, então, onde que nós podemos ter essas articulações externocostais e laringe. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma atrás de anatomia, tá? Vou procurar para vocês aqui. Deixa eu botar todo o esqueleto, tá? Ó, se você perceber aqui, tem o externo, tá? Esse aqui é o osso externo. Aqui tem a costela. Você percebe que aqui tem uma pequena ranhura aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui. É porque isso aqui é cartilagem, tá? Ó, isso aqui é cartilagem, ó. Isso aqui também é cartilagem, tá? As ligações entre as costelas, os ternos, elas são feitas por cartilagens, tá bom? Por isso que o nome das articulações aqui são articulações é, ex, é, externocostais. Eu botei aqui externocostais. Por que externocostais, professor? Porque vem do externo para as costelas, tá? Desculpa, não estou entendendo. Mas eu estou, querida. Tá bom? Então, isso aqui do Dion é cartilagem, tá?
E essa cartilagem, ela está unindo o osso externo com as costelas. Vocês podem chamar de articulações externocostais. Outros livros também vão falar articulações costo-externais, tá? Vai ser a mesma coisa aí, tá bom? Como eu falei agora há pouco, essas articulações, essas cartilagens sinoviais, elas costumam, com o tempo, algumas delas podem ser substituídas por ossos. Então, um dos exemplos desse aqui. Essas articulações aqui, chamadas de externocostais ou costo-externais, com o tempo elas podem se ossificando. Então, se você pegar um esqueleto de uma pessoa idosa, pode ser que as costelas elas já estejam totalmente juntas ao externo. Essa articulação aqui ela pode ter sido substituída totalmente por osso, tá? Outro exemplo que o livro deu, né? É a cartilagem, deixa eu ver lá, qual que ele deu, a laringe, né? Então, gente, o que é a laringe? A laringe é essa aqui, ó. Tá vendo? A laringe é uma estrutura das vias aéreas que ele é formado por um esqueleto cartilaginoso. Então, essas articulações aqui, essas cartilagens aqui, que formam a laringe, são cartilagem hialina. Essa cartilagem maiores aqui, que são ímpares, né? A cartilagem tireoidea, a cartilagem cricóidea, tem a cartilagem corniculada, aretenoidea. Elas são feitas de cartilagem hialina. E aí, então, para formar o que nós chamamos de esqueleto da laringe. Então, para você entender aí, essa cartilagem hialina, ela tem um papel, ela é muito semelhante ao osso, tá? Ela é uma cartilagem que ela é rígida, né? Ela é dura, falando uma linguagem que você possa entender melhor, e ela assume normalmente um papel mesmo estrutural. Tanto é que ela forma o esqueleto da laringe. Aí a laringe aqui vai ter ligamentos, vai ter músculos, vai ter outras coisas para ajudar a formar a sua estrutura como um todo. Tá bom? Nós temos aqui as cartilagens chamadas de elástica. Essas cartilagens elásticas, elas existem quando é necessário que tenha uma maior elasticidade no local, tá? Quando a cartilagem exerce um papel mecânico no qual a elasticidade é importante, tá? O que vai fazer? Vai aumentar o número de fibras elásticas na matriz extracelular dessa cartilagem e então ela fica mais móvel. Um exemplo onde tem cartilagem elástica é aqui no pavilhão auricular, aqui na orelha, certo? Na orelha, tem na epiglote. Para quem não sabe o que é epiglote, a epiglote é uma cartilagem que fica aqui na laringe, tá? A maioria das cartilagens da laringe é sinovial, quer dizer, cartilagem hialina, me desculpe, povo. E essa que está mais superior aqui, essa epiglote, é uma cartilagem elástica, tá bom? Essa epiglote aqui, que é essa cartilagem elástica, ela se movimenta para baixo e para cima para fechar aqui o ventrículo da laringe. Tá? É ela que se movimenta para evitar com que o alimento passe para dentro da via aérea. Tá? Ela funciona como uma válvula assim. Abre e fecha assim. Funciona como uma válvula para controlar o fluxo aéreo na laringe para as vias aéreas inferiores. Tá? E por último, último tipo de cartilagem, que são as cartilagens fibrosas, ou também chamadas de fibrocartilagens. Essas cartilagens fibrosas têm a função de servir de peça de união entre os ossos para impedir que sejam separados por forte tensão. O exemplo clássico da existência no corpo humano de cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem é o disco intervertebral.
Aqui nessa imagem você vê um disco intervertebral. Vou mostrar então para uma imagem real aqui. Olha só. Coloquei mais só da coluna aqui. Tá, o que é disco intervertebral? Disco intervertebral que está entre as vértebras, olha só. Aqui eu tenho uma vértebra supraadjacente, aqui eu tenho uma vértebra infrajacente, entre elas tem o disco intervertebral. O disco intervertebral é um exemplo de fibrocartilagem. Então, assim como está aqui no slide, ela existe para impedir que ossos sejam separados por uma forte tensão. Então, como a coluna vertebral é um local que sustenta o peso do corpo humano, então esse disco fibrocartilaginoso ele vai ficar aqui para unir os ossos aqui. E esse disco é especial porque o disco intervertebral ele é especial porque ele, além de ele ser uma cartilagem fibrosa, no seu interior vai ter líquido sinovial que é para ajudar a fazer ele funcionar como um travesseiro, tá? Como se fosse um travesseiro entre as vértebras, serve como amortecedor para as vértebras. Outro local também que tem a cartilagem do tipo fibrosa é esse aqui, tá? Então aqui tem o osso do quadril, tá? Ele tem o ilho, o isquio e o pubis. Aí entre os dois pubis tem uma articulação chamada de sínfise púbica. A sínfise púbica a sínfise é uma articulação feita por fibrocartilagem, tá? Então tá aqui, ó, tá vendo? Ela está no local para evitar a tensão, evitar que esses ossos aqui se separem, tá? Vamos ver como que ele é, ó. Esse aqui é uma articulação fibrocartilaginosa, tá? Tem cartilagem, tem fibras também. Ok, gente? Então, três tipos de cartilagens que tem no nosso corpo humano é a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a cartilagem fibrosa. Por último, vamos falar aqui sobre os ligamentos, tá? Ligamentos, eles são outro tipo de tecido. Então, para você compreender melhor, o sistema esquelético, então, ele vai ser composto por praticamente 3 tipos de tecidos. Um é o tecido ósseo, né, o tecido esquelético. 2 é o tecido cartilaginoso. E 3 é o tecido dos ligamentos, ok? O tecido ósseo é tecido conjuntivo especializado, tá? O tecido cartilaginoso também é tecido conjuntivo especializado. E o tecido que forma os ligamentos é tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Com o tecido conjuntivo, nosso corpo humano ele é o mais abundante que tem. E ele vai ser dividido em tecido conjuntivo especializado e tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Aí, desse tecido conjuntivo especializado, vai ter vários tipos de tecidos, que é o tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido adiposo, que é gordura, tecido sanguíneo, por aí vai. E o tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai ser repartido em tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, tecido conjuntivo denso, tecido conjuntivo frouxo. Esse tecido conjuntivo denso tem o modelado e o não modelado. No caso dos ligamentos, é feito por tecido conjuntivo propriamente dito denso, modelado, tá? É isso mesmo aí, ficou esse nome grandão, mas é por causa que você viram nas especificações. Então, o ligamento é formado por tecido conjuntivo, que é um tipo de tecido do nosso corpo humano, propriamente dito. Se é propriamente dito é porque ele não é especializado, ele não é osso, não é cartilagem, não é gordura. Então, propriamente dito, denso, se tem denso é porque tem frouxo, e modelado. Se tem modelado, é porque tem não modelado. Professor, o que significa ele ser modelado? Ele é modelado porque as fibras que o formam, elas são agrupadas longitudinalmente
umas às outras. E aí, quando você olha isso no microscópio, você vê que elas ficam muito enfileiradinhas, muito bonitinhas assim, ó. As fibras microscopicamente deles ficam justapostas umas às outras, longitudinalmente, ficam bonitas. É meio que ser o cabelo das moças aí, quando depois que ela... Quem tem cabelo liso, no caso, né? Depois que ela penteia o cabelo, depois que ela faz uma chapinha no cabelo, sabe? Ele fica alinhado. Isso é tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado, que é, no caso, o tecido dos ligamentos. Aí, esses ligamentos... Para que serve o ligamento? O ligamento, eles são estruturas especializadas em ligar os ossos. O ligamento, ele vai ligar um osso ao outro, tá? É claro que aqui vai ter uma articulação, vamos estudar isso em outra aula. Só que, para ajudar a reforçar uma articulação, vai ter o ligamento. Esse ligamento, eles são responsáveis por ligar um osso ao outro e ele vai transmitir as forças físicas de um osso para outro osso. Os ligamentos também promovem a estabilidade das articulações. Nesse caso aqui, eles são chamados de estabilizadores estáticos da articulação, tá? Então, os ligamentos são estabilizadores estáticos da articulação e os músculos são chamados os estabilizadores dinâmicos da articulação. Estabilizar a articulação significa deixar a articulação unida, tá? Esse é o termo para estabilizar. Estabilizar uma articulação é deixar essa articulação unida ou facilitar com que ela fique sempre unida, ela ter estabilidade. E servem para guia para o movimento articular, tá? Então, como guia no movimento articular? É ela que vai direcionar o movimento. Então, aqui, ó, essa articulação não vai fazer movimentos para um lado ou para o outro, porque esse ligamento aqui vai travar e evitar movimento. Se fizer um movimento além do fisiológico, além do que esse ligamento aguenta, tem risco de ter lesão ligamentar. Os ligamentos são peças de tecido conjuntivo denso compostas por fibras colágenas que fornecem alta resistência à tração. O que é tração? É forças opostas. Esse puxa para cá, esse puxa para cá. Então, forças de tração, de separação, tá bom? Então, esse é o ligamento, tá, gente? Então, deu para entender então a diferença entre osso, entre cartilagem e ligamento. Osso é feito por tecido conjuntivo especializado ósseo. Cartilagem é feita por tecido conjuntivo especializado cartilaginoso. Já o ligamento é tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado. Tá? Então, vocês vão ver que no nosso corpo humano, todas as articulações elas vão ter diversos ligamentos, que é para, como te disse, né, garantir a sua estabilidade. Tá? Pode ver só aqui, ó. Aqui tem uma articulação do ombro. Aí, essa cápsula articular vamos estudar quando formos ver sistema articular. E ao redor da articulação existem, ó, ligamento coracomeral, ligamento coracocromial, ligamento acromoclavicular, ligamento coracoclavicular ou a porção trapezoide, ligamento coracoclavicular versão conoide, ligamento transverso superior da escápula, ligamento glenomeral superior, ligamento glenomeral médio, ligamento glenomeral inferior. Se percebe que esse ligamento glenomeral ele forma uma espécie de S ou Z. Então, aqui no ombro tem vários ligamentos, e é assim mesmo, tá, gente? Todos os ligamentos têm nome também, tá? Os ligamentos são seres vaidosos, tá? E são vaidosos demais, então cada um tem seu nome. Então, você que vai ser profissional de saúde, principalmente fisioterapeutas, é bom começar a aprender nome de ligamento aí. Que vocês vão ter que fazer teste ortopédico e saber cada ligamento do corpo humano. Então, para quem não gosta de decorar, comece a decorar aí o nome deles, tá? Ok, ó. Então, cada articulação, as articulações elas vão ter diversos ligamentos para garantir a sua estabilidade, tá? Olha só aqui, ó. Né? Tudo isso aqui é ligamento, ó. Ligamento. Aqui tem retináculo. Beleza, gente? Então, osso, né? Cartilagens
cartilagem, né, aqui no nariz, e ligamentos. Esses aí são os 3 elementos que formam o esqueleto humano, que são estudados no sistema esquelético. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu possa ter sido claro o suficiente para vocês. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no vídeo, tá bom? Que eu posso tentar sanar a sua dúvida. Coloquei aqui essa imagem para vocês verem sobre algumas lesões ligamentares, que são as entorses e as luxações. No caso, a luxação, ela também compromete a articulação. Mas as entorses são próprias de ligamento. Olha só aqui. Uma entorse é quando há uma lesão que cause uma tração, tá bom? Muito superior ao que o ligamento poderia suportar. Essa tração superior que o ligamento pode suportar vai fazer ele se lesionar. Aqui você tem uma lesão ligamentar. As lesões ligamentares, elas têm grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Isso vai depender do quanto de fibra que rompeu aqui, tá? Se for a lesão 1, é somente algumas fibras que se estiraram levemente. Esse aqui você pode ver que teve ruptura total do ligamento, então provavelmente vai ter que fazer cirurgia para reconstituição, quem sabe, tá? E aqui no outro nós temos então isso aqui é uma entorse, ó. Entorse, eu acho que vocês devem conhecer entorse como desmentidura, né? Deve conhecer como desmentidura. Só que às vezes não tem uma desmentidura para ter essa magnitude aqui não. Isso aqui é uma lesão ligamentar, já que não tem ruptura já total do ligamento. Para quem não é do Amazonas, a desmentidura é uma lesão, tá? Uma lesão ortopédica. Aqui nós temos, para você ver uma articulação. Essa articulação aqui, na radiografia você não consegue ver as outras estruturas, você consegue ver muito bem os ossos, você consegue ver um pouco aqui da sombra muscular, aqui da sombra da gordura, mas padrão ouro mesmo para ver radiografia são os ossos. Então aqui, isso aqui é a cabeça do húmero, aqui tem um colo do húmero, aqui já tem a diápse do húmero. Tubérculo menor do húmero, tubérculo maior do húmero. Isso aqui é o acrômio da escápula, aqui é a clavícula, então teremos aqui a articulação acromioclavicular. Essa aqui é a cavidade glenoidal da escápula. Então, a cavidade glenoidal da escápula e a cabeça do húmero formam a articulação glenohumeral. Aí é que você vê, esse risquinho aqui seria a cavidade glenoidal da escápula. E esse outro risquinho aqui seria a cabeça do húmero. Era para estar assim, mas está assim. Então tem uma luxação, tá? A luxação é quando um osso sai do lugar. Então quando ele sai do lugar. Você pode ter uma luxação total, que é quando o osso se desencaixa totalmente. E você pode ter uma luxação parcial, que é quando ele se desloca parcialmente. Sair totalmente é uma luxação total. Sair parcialmente é uma subluxação, tá? Nas subluxações, os ligamentos podem ser comprometidos, só que muitas das vezes a própria cápsula articular também é comprometida, tá? E, gente, essas lesões aqui, elas doem demais. Por que elas doem demais? Porque os ligamentos, eles são estruturas que vão ter neles receptor de dor, tá? Eles são inervados. Então, como eles são inervados, eles vão ter neles o receptor que nós temos no corpo humano como um todo, mas o que eu queria destacar aqui pra gente são os nossos receptores, que são receptores de dor, e tem também neles alguns receptores também de movimento, tá? Receptores de movimento que conseguem informar para o nosso sistema nervoso central quando nós movimentamos as nossas articulações aí, tá? Gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que eu tenha sido claro o suficiente. Vocês possam compreender minha mensagem. Qualquer coisa, deixe comentário aqui no vídeo. Se inscrevam aí no canal, tá? Para quem for meu aluno, pode comentar no vídeo, pode comentar no Classroom, pode comentar no Telegram, que assim que eu ver sua mensagem, eu vou tentar sanar a sua dúvida. Obrigado, gente, e até a próxima.